Olá, pessoas incríveis! Eu sou a Dado Martins e sejam todos muito bem-vindos ao canal Recado Dado. Esse canal que é um canal literário voltado totalmente para autores nacionais. E vocês já sabem que toda semana eu converso com um autor para vocês conhecerem, saber os seus projetos, quais são os livros, contos que eles têm já publicados. E desde já, antes de passar para esse meu convidado dessa semana, quero agradecer ao Peterson por ele ter aceitado participar desse canal. É uma honra estar conhecendo meu conterrâneo carioca. E a gente acabou descobrindo que morávamos até perto, né, Peterson? Então, sem delongas, desde já quero te agradecer e perguntar, né? Queria que você se apresentasse para o pessoal quem é o Peterson. Boa noite, boa tarde. Eu sou o Peterson Azevedo. Eu sou escritor e cotista desde 2018. Eu sou organizador de antologias e, assim, a minha pegada é o horror social. Eu gosto muito de escrever histórias de horror com uma temática social. Então, todas as minhas antologias, eu escolho um tema específico e eu trabalho em cima desse tema. E, assim, ano passado, eu acho que eu lancei minhas antologias, eu lancei mais de 10, participei de mais de 30. Uau. E eu acho que eu já tenho mais ou menos em torno de umas 20 antologias e o meu conto solo, que foi o primeiro que eu lancei ano passado, que é A Louca Dança das Borboletas. Casado, Campo tem Grande, filhos? Conta aí pra gente. eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 20 anos, está fazendo faculdade, Uau. tem a do mês 16 e a caçula de 9 anos. Que bacana. Já tô 23 anos casado já. Que A minha esposa, ela que sempre me deu apoio para eu vir nesse meio literário, né, que é um meio muito difícil, ainda mais para gente que é pobre da Zona Oeste. Eu demorei praticamente quase uns 5 anos para começar a me destacar no meio literário. Isso é muito difícil. Quem tá aí no meio sabe como é que é. Dá vontade de desistir, mas sempre com a minha família do lado, sempre o pessoal não pede. Vai, continua. E aos poucos eu tô começando a galgar onde eu quero chegar. E o Peterson, assim, diz pra mim você já falou quais são o seu gênero literário e como foi que você se descobriu como um escritor? Você falou, eu quero escrever, isso aqui tá no meu sangue. Como é que foi? Eu sou um contador de histórias, sempre fui, desde pequeno. Isso aí, contar história, eu sou praticamente um Forrest Gump brasileiro. Eu tinha é até engraçado, né? Eu ficava escrevendo os contos de terror e botava nesses grupos de terror no Facebook. E veio um maluco lá da Bahia, chegou pra mim e falou assim, o nome dele é Tânia. Ele falou assim, cara, eu tenho um grupo de terror, pô, vem fazer parte, vem fazer ser ADM comigo. Se chamava Terror Macabro em Salvador. Aí eu falei pra ele assim, eu vou pro grupo com você, só que a gente tem que mudar o nome. Eu sou do Rio, você é da Bahia, então vamos botar Terror Macabro Brasil. Aí ele, tá bom. Aí nós entramos pro grupo, o que a gente fazia? A gente pegava o pessoal que a gente via no Facebook que escrevia bem, a gente convidava, pô, vem pra cá, cara, bota teus contos aqui, e o grupo foi crescendo. Hoje em dia tem mais de 167 mil membros do Terror Macabro Brasil. E ali eu comecei a escrever meus contos. E o pessoal começou a gostar muito. E eu lembro que nós fizemos um especial numa sexta-feira, que foi um especial de lobisomem. E eu peguei uma experiência que eu tive na casa antiga que eu morava. Eu peguei essa experiência, que foi uma experiência com uma entidade, mas eu transformei em lobisomem. E quando eu botei o conto lá, cara, veio mais de 1000 pessoas me perguntar como é que era o lobisomem. Eu falei assim, gente, estou acreditando que isso é real, cara. Eles acreditam que era um lobisomem? Aí eu vi, pô, então eu sou bom. Se eles acreditam que é real, eu sou bom. E ali Aí depois eu tive uma escritora que me ajudou muito. E nós começamos a organizar a antologia e estamos nisso até hoje. E o que te inspira, o Peterson? Você acredita que existe uma inspiração? Ou você gosta de ouvir música? Ou a vida te inspira? Como é que é isso? Eu sou um contador de histórias, sempre fui, desde pequeno. Eu sou um contador de histórias, sempre fui. Eu tinha um grupo, eu tenho um grupo de terror e botava nesses grupos de terror no Facebook. E veio um maluco lá da Bahia, chegou pra mim e falou assim, cara, eu tenho um grupo de terror, pô, vem fazer parte, vem fazer ser ADM comigo. Se chamava Terror Macabro em Salvador. Aí eu falei pra ele assim, eu vou pro grupo com você, só que a gente tem que mudar o nome. Eu sou do Rio, você é da Bahia, então vamos botar Terror Macabro Brasil. Aí ele, tá bom. Aí depois eu peguei uma experiência que eu tive na casa antiga que eu morava. Eu peguei essa experiência, que foi uma experiência com uma entidade, mas eu transformei em lobisomem. E quando eu botei o conto lá, cara, veio mais de 1000 pessoas me perguntar como é que era o lobisomem. Eu falei assim, gente, estou acreditando que isso é real, cara. Eles acreditam que era
Vamos lá. Em matéria. Você quer saber em matéria de quê? Dos contos ou o De que me tudo, inspira para organizar? é a sua escrita, o que te inspira? Você vê alguma coisa na rua e você vai lá, quero escrever sobre isso. Você falou de uma experiência que você teve espiritual, você foi lá e escreveu algo, né? E aí, como é que acontece? É o dia a dia? Ó, eu vou te dar um exemplo. A minha primeira antologia, assim, para uma editora, foi a Mais Amei Você. O nome é uma antologia sobre relações humanas abusivas. E a minha ideia para essa antologia foi... eu estava vendo o repórter, e eu vi a reportagem, foi exatamente isso. Uma mãe teve um neném no Rio Grande do Sul, pegou o neném recém-nascido, botou numa caixa de sapato, tacou fogo. E com vocês a notícia do Flamengo. Aí eu, calma aí, gente. E a mãe que tacou fogo na criança? O que aconteceu? Sabe, foi uma coisa tão banal que eu falei, não. Eu quero fazer alguma coisa. Aí eu vi uma notícia de um pai que tinha pegado os 2 filhos e foi com um carro na frente de um caminhão, se matou e matou as crianças e botou a culpa na mãe, na cara. Então eu falei, não, eu quero falar uma coisa, mas eu tenho que fazer uma coisa para chocar e eu tenho que falar sobre relações abusivas, já que eu vi isso, eu quero falar sobre relações abusivas. E ali foi montando a minha antologia, A Mais Amei Você. E uma coisa assim, eu sou completamente musical. Meu falecido pai, eu escuto música, eu acho que desde quando eu nasci. E o que eu faço? Eu monto a antologia e eu me inspiro em alguma música. Então, o Mais Amei Você é inspirado numa música que se chama do Jay Baker. Como? Pode Agradecer, do Jay Baker. Eu vou te enviar a playlist, aí você vai ouvir essa música, e ela fala sobre relações abusivas. Então, eu peguei a música, o nome, né, que era um pedaço, um texto da música, Mais Amei Você. Tipo assim, eu faço o que eu faço, mas eu te amo. Então, não importa o que eu faço, porque eu te amo. A ideia é essa. E, por incrível que pareça, eu inventei o subgênero, o horror social no Brasil. Porque o primeiro livro de horror social é o Mais Amei Você. E foi até a Celira que me falou assim, como é que é ser precursor do subgênero? Como é precursor? Ela porque não existe o que você fez. O horror, o sentimento mais horrível para você contar um conto social, isso não tem. E o primeiro livro de horror social no Brasil é o Mais Amei Você, e depois é o subgênero que hoje em dia o pessoal já está escrevendo, já está, sabe? Porque muita gente não sabe, tem a diferença do horror pro terror. Horror por terror? Sim. O que acontece? O terror, vou te dar um exemplo. Quando você está andando de madrugada, numa rua escura, esperando alguma coisa, sentindo que está tendo alguma coisa, aquele medo que te deixa alerta... É terror. É terror. Agora, quando você vira a esquina e tá aquela coisa tão horrível que você não consegue nem gritar, nem berrar, você perde tudo. É o horror. Sabe? É o horror. Aí a minha ideia foi, eu não quero usar esses piores sentimentos, porque como a violência está tão banalizada, e quando o cara lê o livro, depois ele vai ver reportagem e fala assim, caraca, isso é real, isso acontece. Sim. Eu tento conscientizar através do choque. E foi assim que foi surgindo o horror social. Aí depois dessa eu fiz sobre intolerância, se chama Em Tempo de Intolerância, que tem vários pontos, fala todo tipo de intolerância. Aí eu entrei para quimera, porque no meio da Mais Amei Você, meu pai faleceu, em 2021. E quando meu pai faleceu, cara, eu fiquei praticamente 6 meses sem fazer nada, não conseguia fazer nada. A antologia rolando, o pessoal escrevendo os contos, eu não conseguia nem ler direito. Meu Deus. Não tinha foco para nada. Aí, assim que surgiu a Quimera, eles fizeram a primeira antologia deles, foi Pandemic. E aquilo me deu um start. Eu falei, eu tenho que escrever para isso aí. Isso aí vai ser o expurgo para eu voltar a escrever. Aí eu escrevi um conto para Pandêmico e depois dessa, aí eu voltei. Aí conheci o pessoal da Pandêmico, o pessoal da Quimera, e me convidaram. Eu tô com a Quimera, já vai fazer 2 anos. Uau! E diz pra mim, Peterson, se você já teve aqui o chamado bloqueio criativo, porque a gente que escreve tem uma hora que parece que foge tudo, né? A gente fica meio perdido, não sabe o que escreve, já aconteceu com você. E se aconteceu, o que você costuma fazer? Tipo, bloqueio criativo, eu tive esse do meu pai.
sabe? Esse aí eu não conseguia fazer. E eu tenho um defeito muito grande, assim, eu deixo tudo para a última hora. Parece que eu gosto de trabalhar sob pressão. Funciona? Para mim funciona. E eu vou fazendo as coisas em cima e vou no desespero do caramba. Eu não sei se chega a ser um bloqueio, mas como é que diz assim, eu sou muito procrastinador, Procrastina. sabe? Uhum. Isso, muito, eu deixo muito para cima da hora. Isso é uma coisa que eu tenho que corrigir. Eu tenho que começar a corrigir porque eu trabalho muito em cima mesmo. E é uma coisa que eu acho que é o que me impede de ter o bloqueio. Mas vou te dar um exemplo. Eu tenho um conto até hoje que eu não consegui escrever. Entendeu? E qual? Ah, tá. Você não consegue porque tá sem inspiração? Como é que é? Ou você acha que tá esperando o momento certo? É até engraçado, eu costumo falar que os meus contos, eles falam comigo. Então, meus contos, quando eu escrevo, eu gosto de escrever de um jeito que você vai ler, você vai ver aquilo ali, sabe? É como se o personagem chegasse e falasse no meu ouvido, eu quero falar sobre isso, isso e isso, e eu vou e escrevo. Transcreve. Uhum. E esse conto é um conto que eu quero, porque assim, você é da época, você vai lembrar, em 97, não sei se você lembra da história quando o diabo apareceu no baile do Cassino Bangu. E virou tipo uma lenda urbana. E eu quero contar a história do rapaz que inventou a música, que era uma invocação e ele não sabia. Brabo, hein? Por isso que Entendeu? Aí eu quero... hoje eu estava até assistindo um vídeo falando sobre o poder da música, né? Que você é como se fosse um mantra. Aquilo que você está falando, aquilo é o seu cérebro, ele recebe aquilo, e se você está cantando uma música que se amaldiçoando ou invocando alguma coisa, aquilo de fato acontece. Eu acho que a música é a verdadeira língua de Deus. Você está entendendo? Pelo menos eu acredito que a linguagem de Deus é a música. Porque às vezes você vai ter uma língua que você nem conhece, você se arrepia tudo com aquilo ali. Sabe? Toca de tal maneira. E às vezes acontece justamente por causa da composição, quem compôs e a pessoa que interpreta, tem tudo uma... Mas a gente não vai falar de música não, vamos falar dos nossos livros. E Peterson, diz pra mim se existe algum autor nacional que te inspira, que você gosta muito. Autor nacional que me inspira é André Bianco, César Bravo, a Paula Feber, sabe? Sim. E também, assim, a própria Senira Cholet, o Uriel, porque são autores que eles estão vendo nessa levada. O que eu falo, durante a pandemia, o terror no Brasil explodiu. Então veio uma levada de autores muito, muito bons. É verdade. Você sabe que nesse período eu já tinha livros prontos, foi nesse período que eu falei, vou publicar, porque aqui fechou tudo. Era tolerância zero. Só ficou aberto aqui hospital, drogaria, pelo óbvio, né? E mercado. Em mercado você tinha que ficar na porta esperando sair um grupo para você entrar. Você tinha que ficar literalmente 2 metros, 1 metro, né? Longe da pessoa, 1 metro, 2 metros, não lembro mais. Então, assim, foi muito. Então, eu falei, gente, 2 coisas eu fiz. Uma horta, que até hoje funciona, e escrever. Eu escrevi igual uma louca. Então, igual a mim, eu acho que muitos autores... Muito. E teve uma levada muito... Então, o horror no Brasil, hoje em dia, tem muita gente boa. Tem o Tio Malvo. O Tio Malvo, para mim, é um dos melhores escritores de horror escatológico que eu já vi. Cara, o cara é muito bom, muito bom. Você conhece o Darlon Carlos? Não. Darlon também é um amigo meu. Ele escreve sobre terror e ele é bom também. E agora ele tá lançando quadrinhos. Então, de horror, de lenda urbana. Então ele tá bem bacana. E eu vou ser sincero, hoje em dia eu não leio mais nada americano, nada gringo. Eu já li muito King, já li muito Lovecraft, muita coisa gringa. Hoje em dia eu não consigo mais ler. Então você vai ler um livro meu, né? Se espera. Eu já vou pegar até teu conto já pra ver o conto. A Senira elogiou bastante meu conto, disse que ficou muito bom, gostou da abordagem, né? Então, eu gostei muito, ela é muito simpática. E Peterson, diz pra mim, qual é o seu maior sonho como autor?
Meu sonho como autor, na verdade, é vender 10% do que o Paulo Coelho vendeu. Eita! Tô feliz com isso. Poxa vida. Bom, eu não sei quanto Paulo Coelho vendeu, mas foi muito, né? 10% eu já fico feliz. 10%. Mas, assim, o que eu falo, assim, a minha meta como autor é criar questionadores. Através da minha arte, eu quero criar questionadores. Eu quero realmente mexer com a pessoa. Então, se cada amigo meu eu conseguir fazer um questionador, eu já fico feliz. Sabe? E como é que é aí no meio da sua família, dos seus amigos, as pessoas leem? Porque no meu meio, eu já cheguei ao seguinte conclusão. Eu preciso, claro, a gente como autor, a gente precisa encontrar o nosso público, que não necessariamente é os nossos amigos ou os nossos parentes, porque muitos não gostam de ler. Eu acho que 90% das pessoas que leram meus livros são pessoas desconhecidas. Porque família e amigos mesmo, fica naquela, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler. E é um desafio, né? Que a gente tem. É um desafio muito grande. Eu vou te falar assim, no meu caso, eu tenho leitores vorazes aqui em casa, mas é voraz de voraz mesmo. Meu filho, ó, ele tá ali, ele tá lendo. A minha filha eu falo que é a leitora beta mais filha da mãe, sem coração do mundo, é a minha filha também. Que bom! Ela me escola. E assim, eles são leitores vorazes. E na minha família, meu pai, assim, eu comecei a ler, eu acho que em 84, com o Gibi da Turma da Mônica. Eu praticamente me alfabetizei com a Turma da Mônica. Sim, sim. E na minha casa, a gente sempre leu. Apesar do meu pai não ser muito de leitura, eu não me lembro, mas ele sempre, os filhos sempre leu. Meu irmão lê muito. Aí eu fui passando isso, meus filhos aqui em casa leem, mas meus amigos não são muito de leitura. E assim, o bom da internet foi isso aí, né, cara? Pra gente se unir ao nosso meio. É isso aí. Meu pai era um leitor ávido, lia tudo. Meu pai lia tudo. Eu acho que se ele estivesse vivo aqui, que ele já morreu já há mais de 10 anos, se ele estivesse vivo, nosso Deus, ele estava hoje encantado com essa internet, né, que você tem um Kindle e você pode baixar vários livros, ele ia ficar louco porque ele ia querer ler tudo ao mesmo tempo. E minha mãe levava eu e minha irmã, todo o pagamento dela para o centro da cidade, para aquela antiga Ediouro, uma editora chamada Ediouro. E ali a gente tinha que escolher um livro. Então minha mãe, ela não gostava de ler, até hoje ela não gosta de ler, mas ela fez a lição de casa dela, que era levar a gente pra gente escolher um livro. Então todo mês a gente tinha um livro um livro qualquer, né? E assim eu tive quase todas as da série Vagalume, né? Isso que eu ia falar, cara. Eu também tinha coleção da série Vagalume. E outro que eu era apaixonado, eu tô até procurando, porque tá bem carinho aqui no Brasil pra achar o livro dele, o Pedro Bandeira, não sei se você lembra. Claro! Os caras da obediência. Menino, então, eu falei do Pedro Bandeira num vídeo aí agora, é o meu autor de referência. Aquela droga da obediência foi maravilhoso. Ele foi na escola Ana Amélia, não sei se você conhece a Ana Amélia, foi onde eu estudei, no primeiro grau da primeira e oitava série. Ele foi lá, deu uma entrevista, falou sobre o livro. Gente, eu até amo o Pedro Bandeira, gente. Maravilhoso. E Esse livro, cara, só que eu não sei onde tá. O meu tá na casa da minha mãe, com certeza em Bangu, que eu vou pedir pra ela separar pra quando eu for lá eu quero trazer. Ou então eu vou comprar um, porque é maravilhoso aquele livro. Eu já li, eu acho que umas 5 vezes aquele livro, que eu gosto demais. É ele e a Ilha Perdida da série Vagalume, a Ilha Perdida. Eu gostava um morto escuta, quando um morto escuta, que é do Radinho, e eu gostava do Escaravelho do Diabo. Gente, maravilhoso. Então a gente tá na mesma batida, né, ô Peterson? Peterson, diz pra mim o que torna os seus livros, seus contos especiais, que você acha? Justamente essa consciência social, sabe? Que uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, dizem que o ser humano é capaz de fazer coisas que até o demônio duvida. Então, para mim, o pior horror que tem é o horror que o ser humano é capaz de fazer. E os meus livros, eu acho que você vai se conscientizando disso.
Sabe, exemplo, um livro sobre relações abusivas, às vezes você está numa relação abusiva e você não tem noção. Quem tá Você nem não tem sabe, noção. né? Isso. Aí você vai lendo, você vai vendo aquilo, você fala assim, caraca, como eu passo por isso? Não, isso aí não é normal. Você sabe? Uhum. Então, eu sempre tento... A diferença do meu livro é essa conscientização. É ir meter o dedo na ferida mesmo. É falar, pô, intolerância, eu tenho que falar sobre tolerância. Eu tenho um livro que se chama Predadores Invisíveis, que fala sobre pedofilia, golpistas da internet. Uhum. Show. É, que tem muito hoje em dia. E assim por diante. O diferencial do meu livro, eu sempre tento fazer a pessoa pensar. Que nem exemplo, eu tenho um meu livro mais leve, que chama O Som da Palavra. Mais leve. O que significa isso? É mais leve, que não é o de terror, sabe? É um livro corrido por terror, que é O Som das Palavras. Calma aí, tá passando. Aí o Som das Palavras é o quê? Eu pedi para os autores pegarem uma música, marcaram a vida deles e escrever um conto inspirado na música. Uhum. Sabe? E é maneiro que você vai vendo, você vai ter... Você tem de Sarah Jane, no Abre a Rodinha, a Zé Ramalho, sabe? Engraçado E que se eu fosse contar uma história, você falou de uma música, eu tenho uma música que quando eu ouvia, eu trabalhei no Tribunal da Justiça, né, na biblioteca. E eu lembro que eles colocavam na rádio JB, né? JB? Na JB. Tem essa rádio, né? JB? Que é só músicas nacionais, isso. E tinha uma música do... Ai, gente, qual é o nome do... Paulinho Mosca. Ah, sim. É do Fim do Mundo? Meu amor. Isso. Você... Vamos falar sobre o passado depois. Porque quando aquela música cantava, eu tinha que sair do local. Porque ela me remetia a uma situação, uma pessoa. Eu não podia ouvir aquilo de jeito nenhum. Aquela música me traumatizou. Eu só fui depois de muitos anos que eu fui curada, graças a Deus, o Senhor me curou, que eu pude ouvir aquela música de fato, porque ela é uma música que entrava. E a gente estava falando hoje, você falou hoje, né, da playlist de músicas abusivas, né? Que até você botou lá no Instagram. Alcione. Da Alcione. Eu ouvi aquela música, eu passava mal, e eu era nova, né? Que aquela música eu acho que deve ter uns 20 anos, mais ou menos, né? Não, acho que até mais. Mais? Gente, eu achava aquela música, e minha tia, ela amava aquela música. A minha tia, que era minha madrinha, ela amava aquela música, e eu falava, mas parece que ela tá... a mulher tá falando justamente que é um relacionamento abusivo, né? Tentar se entender e não ser entendida, e dar sempre razão, e então assim, terrível. E engraçado que é o seguinte, né? Como eu te falo, eu sou o cara que muita gente pensa que não, eu estudo muito para fazer uma antologia. Então eu estudo da música até todo tipo de matéria do tema. E quase todos os meus livros têm a playlist. Quase todos os meus livros têm a playlist que fala sobre o tema. Então, Como Eu Quero, eu te falei, o Kid Abelha. Todo mundo acha que a Kid Abelha, Como Eu Quero, é uma música romântica. Mas o próprio autor, que é o Leone, ele falou, não, isso aí é abusivo. Pô, outra que muita gente ama de paixão, faz parte do meu show do Cazuza. É abusiva. Abusiva, sim. Totalmente a letra dele. Te leva pra festa. Esqueci, mas é totalmente abusiva. E a gente acha bonito. É bonito, mas é abusivo. Totalmente. Ô, Peterson, olha só. Nosso bate-papo, infelizmente, daqui a pouco vai terminar, né? Porque se a gente falar muito, o povo tem um pouquinho de preguiça de ouvir um vídeo de mais de 30 minutos, né? E a gente já está falando há 29 minutos. Tá bom, né? Passou rápido, né? Bate-papo bom, passa assim. E, pessoal, eu vou bem deixar aqui no link da descrição, né, como vocês fazem para vocês conhecerem o Peterson, as redes sociais dele. Vou deixar aqui também o link dos livros, dos contos que o Peterson participou e participa. E você, autor que queira participar de uma antologia que o Peterson organiza, né, Peterson? Pode também te procurar, né? Isso, me procurar, procurar Quimera. E, assim, o que eu queria falar é agora em março. Não sei quando vocês estão vendo, né? Quando cada um vai ver, mas em março agora
Eu vou lançar minha primeira antologia sobre racismo. Se chama Negro Demais. A gente tivemos um aumento execrável aqui no Brasil em relação ao racismo em si, sabe? É uma coisa que a gente tem que falar sobre isso. Nós temos, e muito, muito, muito. Se você vê as notícias do que anda acontecendo aqui no Brasil, você vai pensar que não é possível. Então, e esse livro vai ter uns autores convidados bem do núcleo da luta contra o racismo, sabe? Do núcleo negro. Eu convidei... Vai vir um rapaz que fez a música que se chama Preto Demais, e o nome Negro Demais é inspirado nesse samba, um sambista. Tem também um rapaz do Instagram que ele tá nessa pegada do combate ao racismo. Ele tem mais de 160 mil seguidores, é um autor convidado. E quem queira participar, quem se sinta assim tocado a participar, o que eu falo é o seguinte: o bom do horror social, você pode escrever sem ter medo de ser cancelado. E nunca pode esquecer que é uma crítica. Então, se você quiser escrever do ponto de vista do racista, no horror social você pode fazer, sabe? E muita gente pensa: eu vou escrever sendo um racista escroto? Sim, porque é para fazer uma crítica. Entendi. Então, gente, olha, recebe aí o convite do Peterson. Eu acho que vai agregar bastante coisas bacanas, né, o Peterson? Eu vou ver como é que tá a minha vida, porque eu tô terminando um livro e eu tô naquele bloqueio criativo. Mas em março, né? Então, daqui a uma semana, mais ou menos, já começa março. Não vou te prometer nada não, mas eu vou ver se eu escrevo alguma coisa e mando pra vocês. Bom, Peterson, o que você falaria pra uma pessoa que gosta de escrever, quer escrever, tem um monte de coisa engavetado, mas não tem coragem, tá sem vontade, acha que não tem uma chamada, não tem o dom? O que você falaria pra essa pessoa? Eu falo pra ele o seguinte, cara: bota nas redes sociais, e a rede social ela vai te servir como um termômetro, sabe? E assim, uma coisa que eu costumo dizer é: não se apegue à crítica negativa. Não se apegue. Você vai escrevendo, você vai dar para um aqui, outro aqui. E assim, uma coisa que eu também acho muito válida: tenta participar de antologias. Muita gente não entende o poder da antologia, porque eu falo o seguinte: quando você participa de uma antologia, você vai pegar o meu público, o público da Elane, o público da Cineira, são vários escritores que já têm um público estipulado ali. Sim. Então você vai da antologia, o pessoal vai te conhecendo. É isso aí. Quando você lançar uma coisa solo, o pessoal já vai saber quem é você. Porque, assim, infelizmente, para o mercado, uma coisa que eu falo muito, que muita escritor ainda não entendeu: antigamente você podia escrever um livro excelente e isso bastava. Hoje, com as redes sociais, não. Eles não querem só o livro, eles querem você. Sua imagem. Eles querem saber o que você pensa, o que você anda fazendo. E para isso, como diz Marcelo D2, você tem que fazer barulho. E o melhor jeito de fazer barulho é através de antologias, que são janelas. Sem falar que a pessoa vai pegar também experiência, né? Porque normalmente antologias é mais curto, né? São menos páginas. Então a pessoa vai pegando experiência, vai pegando mais... Isso, 10 páginas, 4 páginas, vai começando aos poucos. Aí, por exemplo, você vai mandar para a editora vai conversar contigo, vai te dando as dicas e você vai aprimorando. Porque... E outra coisa, não pode esquecer: quem quer escrever tem que ler. Não tem como você escrever sem ler. Entendeu? Quanto mais você ler, melhor você vai escrever. Com certeza. Um bom escritor foi e é um excelente leitor. Então não tem jeito, não tem por onde escrever. E escrever, ler, eu costumo falar que você tem que pegar esse hábito. Tem pessoas que têm preguiça de ler, né? Então eu falo, é um hábito, vai lendo, começa a ler uma coisa pequena, daqui a pouco você está lendo algo maior, começa com uma revista, com um jornal, um gibi, né? Ou como a gente começou, eu comecei com um gibi. Meus primos compravam um gibi do Pato Donald,
daquele... um monte de gibi de Pato Donald, da Mônica, do Cebolinha, do Recruta Zero. E assim eu fui pegando gosto. Quando eu fui ver, eu tava já com um livro, não. Então, assim, são hábitos bons que a gente precisa ter. Não tem jeito. E aí depois você vai estar escrevendo, tirando de letra. E quanto mais você escreve, mais você vai querer escrever. É um vício, vamos dizer assim. É um vício bom. Mais chato você vai ficar com a tua própria escrita. Que você vai vendo, você vai se aprimorando, você vai se aprimorando, você vai se aprimorando. É verdade. Bom, Peterson, eu quero já te agradecendo. E pedir para você fazer os momentos finais. Esse é o momento de você falar dos seus projetos, você falar o que você pretende no ano de 2024, quais são os seus projetos, o que você tem aí que você vai mostrar para o mundo. Esse é o momento seu. Então vamos lá. Não vou esquecer, né? A antologia sobre o racismo negro demais. Em abril vai sair uma outra antologia minha também, pela Quimera. Vai ser uma antologia diferente, parceria com Instagram, TV Retrô. Aguardem, uma antologia muito legal, muito legal. Ela é inspirada um pouco no aquele programa Linha Direta, sabe? Tem um que dos anos 80, uma coisa bem retrô. Então, em abril, antologia. Esse ano, se tudo der certo, eu estou lançando mais dois livros solos, ou noveletas. Eu estou lançando mais 2 solos. E eu vou dar uma diminuída nas antologias um pouco de outras editoras, que eu estou focando mais nas minhas obras, sabe? Uma coisa que eu tenho que fazer. O pessoal me cobra muito e eu tenho que focar mais para lançar os meus próprios livros solo. Então, menos antologia, uma coisa mais focada. E é mais ou menos isso. Mas eu falo que eu vou escrever menos antologia, mas eu vejo uma antologia diferente, cara. Não adianta. Você tem algum livro que você queira escrever? Já tem um tema? É um livro, assim, que eu falo, sem ser uma antologia, um livro, uma história? Já tem na tua cabeça? Com certeza. Assim, eu até a Cineira chega a me xingar pra caramba. Eu falo assim, eu já tenho tudo escrito, tá na minha cabeça. Vai sair, assim... eu tô pra fazer um Encorado, porque eu tenho um conto que se chama Encorado, que é sobre um vampiro brasileiro, que ele passa dentro de um campo de concentração nordestino. Nós tivemos campo de concentração aqui no Nordeste em 1912. Então, o meu conto vai se passar ali. Eu já lancei esse conto, mas ele vai se transformar num livro. Vai sair o Encorado. E também tá para sair o Juvenal, o Vampiro Eternamente Pobre. Eita! Porque... que também vai ser uma crítica social, é isso? Com certeza. É uma crítica social, mas é tipo assim, ele é meio que um terri, porque a gente estava conversando numa antologia que foi a Vamp, e o pessoal falou assim, cara, tu imagina, não tem nada pior do que você ser um vampiro. Eu falei assim, tem. Você ser um vampiro pobre o resto da tua vida. Vampiro brasileiro, igual dizia o Chico Anísio. Esse vampiro, ele vai ser um pouco diferente, porque ele vai vir de uma maldição, e toda vez que ele tentar, que ele estiver perto de se dar bem, ele vai se dar mal. Caramba. Ele vai perto de se dar bem. Opa, então olha só, gente, o Peterson já tá dando aí uma dica do que vocês vão poder ler nos próximos meses, quem sabe, né, Peterson? Eu acho que ainda esse primeiro semestre, outro. Se der tudo certo, vai sair 3. Mas, e também não esqueçam, o meu conto está disponível na Amazon, A Louca Dança das Borboletas, inspirada na música do Zé Ramalho, uma música, a versão do Zé Ramalho junto com Sepultura. Foi um conto maravilhoso. Quem nunca viu isso, uma coisa maravilhosa, Zé Ramalho com Sepultura. E o meu conto é inspirado nessa música. Beleza, então tá no Amazon, né, que você falou. Vai estar aqui embaixo no link da descrição, que o Peterson vai me passar, e vocês vão poder acessar direto para vocês lerem essa maravilha que ele está falando, que eu não conheço, sinceramente, mas eu vou ter que ver, né, gente, porque uma autora precisa estar bem informada, como você falou. Peterson, meu querido, muito obrigada por você ter participado desse bate-papo, foi incrível. Conheci, soube, né, revi muita coisa bacana. Pude rever o meu bairro, Bangu e Campo Grande por causa de você. Conheci um monte de histórias que eu não sabia, até de
demônio que apareceu em baile funk. Olha, vou procurar isso tudo na internet. Muito obrigada por você ter participado. Foi enriquecedor de verdade. E como tem gente boa, né? Como tem talentos nesse nosso Brasil. Meu Deus do céu. É uma pena como tem gente ainda que torce o nariz falando que não lê nacional. Que tem muita gente boa, muita gente. Você é um exemplo disso, e os outros meninos, outras meninas que têm passado aqui no bate-papo, você vê o brilho do olho, mesmo o brilho do olho que eu estou vendo aí você falando dos seus livros, das suas obras, eu vejo no pessoal falando. Então, assim, é muito bacana quando você tem esse amor por aquilo que você faz. E isso eu vejo, eu estou vendo em todo mundo aqui. Eu acho que, assim, o maior diferencial do escritor brasileiro, cara, é que você vai ver as suas mazelas. Pô, eu não aguento mais, ler um livro escrito John, sabe, Washington. Não, cara, eu quero ler Zé, Norberto, essas brasileiras do Nordeste, enquanto se passa no Nordeste, que passa no Rio de Janeiro, com a malandragem, sabe? Isso é uma coisa que... Isso que me apaixona. Show. Por isso que eu falei pra você, eu não consigo mais ler coisa americana, porque eu quero me ver no conto, eu quero me ver andando no interior do Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul, sabe? Eu quero ler e me ver naquilo ali. Porque tá na hora de a gente acabar com essa síndrome de vira-lata. Os escritores BR não tem nada a ver para escritor nenhum. Não tem mesmo, não. Não tem mesmo, não. Eu li um livro de um colega nosso, que eu faço parte de uma conexão literária, são 10 autores, né? Gente, esqueci o nome dele, Paulo. O Paulo escreveu um livro ambientando João Pessoa pós-apocalíptico. O que ele fez pegando o João Pessoa, cara desse tinha que estar sendo lido por todo mundo. Teve um ano que estava no hype aquele livro O Homem de Giz. Sim. Então, tava no hype, todo mundo falando o Homem de Giz. Eu falei, porra, eu vou comprar essa merda. Aí eu comprei ele. E quando eu comprei esse livro, aí eu vi o e-book do A Nova Jaguaruara. É um livro com a capa azul e uma igreja. Depois eu vou pegar e vou te enviar. Para você. Aí o que eu fiz? Eu vou ler. Eu comecei a ler o brasileiro e lendo o Boneco de Giz. E eu fui lendo. E, cara, esse brasileiro fala sobre uma cidade no interior do Nordeste que tinha uma maldição devido a uma igreja. E, tipo, ele pegou o conto do Boneco de Giz, mas ele deu uma coça tão grande, mas tão grande, tipo, humilhou. Eu falei assim, cara, não. Aí o pai falou, não vou mais nessa merda, não. Vou perder mais tempo, não. Eu falei, meu irmão, eu sou muito foda. Eu sou muito bom. Porque, como eu tenho esses 3 filhas da mãe aqui em casa, se eu agrado eles, eu nem me preocupo mais. É verdade, né? Quando a gente tem críticos dentro da nossa família, eu tenho a minha irmã, a minha tia e minha filha. Essas daí, elas também. A minha filha, Caraca, minha filha e minha irmã, igual aí na tua casa. Eles caem em cima. Então, assim, eu melhoro muito por causa delas, né? Então, assim, ó, é como você falou. Eu tô pandemia. Show. Não. Eu fui escrever o meu conto. Foi tipo assim, foi o meu expurgo por tudo que eu tava sentindo pela perda do meu pai. Então, no meu conto, é um rapaz que perde, é um mundo alternativo. O rapaz perde o pai numa pandemia devido a toda a negligência de um governante. E o que ele faz? Ele faz um pacto com o demônio, e o demônio dá para ele um poder de controlar as massas. E através desse poder, ele dá um golpe de Estado. Eita. E ele se torna o ditador. E o que acontece? Quando eu escrevi a primeira vez a versão do conto, eu queria botar trechos de músicas. Porque o meu pai, como eu te falei, o meu pai sempre foi muito musical. E entrava um pedaço do Chico Buarque, entrava Marcelo D2, entrava Gabriel Pensador, Geraldo Vandré, vários tipos de música. Aí eu peguei o conto, escrevi, eu dei pra minha filha. A minha filha leu, e aí? Ela virou pra mim assim, tá uma merda. Eu, como assim? Ela, tá uma merda, isso aqui não é pro mal, não. As músicas têm que te ajudar a contar a história.
Se é para uma avó, as músicas têm que ajudar a contar a história. Eu falei, mas como você é isso? Ela, não sei, se vira. O escritor é você? Aí eu, meu Deus. Criei um monstro. Aí, tipo, eu falei, cara, como que eu vou fazer a música me ajudar a contar a história? Então, conforme vai acontecendo a música, assim, vai contando a história, vai tendo os trechos da música. Por exemplo, na primeira vez que ele tem contato com esse demônio, ele pergunta pro cara, mas quem é você? Aí entra o trecho da música do Raul Seixas. Eu sou a vela que acende, eu sou o início, o fim, o meio, sabe? Aquela... Então, vários pedaços do conto vai entrando música. Aí no final, quando ele se transforma no ditador, ele ajoelha e tem um pedaço da cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, sabe? E assim eu consegui juntar todos esses pedaços de trecho da música e fazer. Aí que eu falei, não, e agora? Ela, não, agora é o conto do meu amor. Ok. Então depois leia o meu conto que tá na Quimera, né, da antologia Histórias da Vida Real. Depois você diz, Dado, você tá bem, você, ó. Vou estar esperando seu feedback, hein? Olha, Peterson, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por você ter aceitado. E te cortei. Eu que agradeço. Muito obrigada, tá, querido? Então, tá lindo. Ah, de capista eu vou querer. É muito careiro? Show. Mas... Mãe, amei você. Show, tá linda, né? Esse aqui, ó, é o Como Eu Quero. Não sei se vai dar pra ver, ó. Como Eu Quero. Peraí, deixa Fiz eu até a camisa. Fiz até a camisa. Ah, vai ter camisa, show. Isso. E a Negro Demais também, eu vou fazer a camisa. Já peguei pra fazer a camisa. Legal. Depois eu vou te mandar. O livro vai ser todo branco, com as páginas negras. Eita. Por dentro. Capa branca, com as páginas negras e as letras brancas. Show. Então essa parte aí vai pro vídeo, gente, olha. Então esperem, porque em breve vocês vão ver essa maravilha para vocês terem em mãos, para vocês lerem. E eu já tô super ansiosa para poder ler também, tá, Peterson? Peterson, meu amigo, conterrâneo, muito obrigada de novo, de coração, por você ter participado. E a gente vai se falando, né? Por aí, com certeza, tem muita coisa pra gente dividir. Aí depois tu fala comigo o negócio do Artinho lá e pensar de qualquer coisa pra divulgar. Pô, Pet, me dá uma divulgação, é só me dar um toque. Pet, eu vou lançar não sei o que, me dá uma força. Tu vê, eu peguei tua coisa lá, foi que eu não esquento a cabeça não. Eu acho que meu lema é um ajudando o outro. Eu também sou, então somos nós dois. Um beijo, meu querido, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima, tchau.